Aleluia, glória a Deus. Vamos celebrar o nosso Deus. Que você possa estar disposto hoje para adorá-lo, se entregar na presença dele. Eu convido você a não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar para o centro que está Jesus Cristo. Eu creio que ele já está aqui. A presença dele é real neste lugar. Nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos sentir o som da liberdade, o som que faz com que a gente possa dançar na tua presença, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Nós podemos ouvir o som de muitas águas que vem direto do seu trono, direto do trono de Deus. Nós podemos tocar no seu trono nessa noite.
amados, nós queremos... Pode ensinar, gente? Nós queremos ensinar uma canção para vocês. Nós temos aprendido que a cada dia nós temos que crescer na presença de Deus, crescer nos teus ensinamentos, crescer ouvindo mais do Senhor Jesus. E quando nós ouvimos essa canção, na verdade quem ouviu essa canção primeiro foi o Igor. Ele falou assim: nossa, olha que louvor massa. Eu falei: cara, realmente isso faz sentido. A gente tem que crescer na presença de Deus. Nós temos que desenvolver na presença de Deus. E nós queremos ensinar essa canção para você. Amém? Vamos começar pelo refrão. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu Espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Vou crescendo, absorvendo. Deu pra pegar? Então vamos lá, galera. Agora mete o start aí. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar.
Jesus, Senhor. Que Jesus se entregou numa cruz por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Você é tão difícil entender a morte de Jesus, sua dor, seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e você. Morte inventou isso.
Nós queremos ser a tua casa favorita, Senhor. Você aceita ser casa de Deus?
Eu
adoração sincera, uma adoração verdadeira, Pai, que não venha ser apenas palavras, Pai. Porque as palavras, Pai, elas matam, mas o Teu Espírito vivifica tudo aquilo que o Senhor tem plantado em nossas vidas, Pai. E nós queremos declarar que nós te amamos, nós queremos entregar, Pai, este amor assim como que o Senhor entregou o Teu amor, Pai, o Teu Filho Jesus por nós. Como é sério, Pai, esse comprometimento que fazemos quando cantamos essa canção, Senhor. Quando nós dedicamos tudo que somos, tudo que temos a Ti. Pai, será que realmente, Senhor, realmente, Pai, nós cantamos isso e isso é realidade nas nossas vidas, Deus? Pai, nós nos comprometemos com aquilo que falamos. Quando está envolvido no Espírito do Senhor, numa canção espiritual, não é difícil, Pai, refletir sobre isso e quanto isso tem a ver realmente com as nossas vidas, Deus. Mas nesse início do culto, Pai, é tão bom dizer que tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor, e nós queremos, Pai, dedicar a nossa vida a Ti nesta noite, Senhor. Nós queremos entregar mesmo de verdade aquilo que somos, aquilo que temos, Pai, por um reconhecimento, Pai, por um comprometimento daquilo que estamos cantando e dizendo, Pai, falando ao Senhor. Por isso, Pai, olha para o nosso coração nessa hora. Olha, Senhor, para aquilo que expressamos ao Senhor, porque, Pai, de verdade aqui dentro é tão fácil fazer isso, Senhor. Mas no nosso dia a dia, na convivência que temos, no nosso círculo de afeição, Pai, o quanto é que nós temos que demonstrar que realmente somos do Senhor. Mas nesta noite, Pai, receba a nossa gratidão por nos capturar um dia, pelo amor de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez, pelos benefícios dEle por nós. Nós somos gratos a Ti, Pai, e nesta noite nós queremos render tudo ao Senhor. E nós fazemos isso, Pai, com uma salva de palmas e declarando, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, e tudo que temos realmente a Deus, somos de Ti, alcançamos até aqui, pertence a Ti, Senhor.
no nome santo, maravilhoso e precioso de Jesus. Espírito Santo, fica conosco agora, Espírito Santo. Fala conosco, mostra o nosso coração. A palavra diz que o Senhor tem um jeito todo especial de esquadrinhar o nosso coração, de encontrar ali, ó Deus, de estabelecer ali no nosso coração o menor lugar possível, ó Deus, e ver se há em nós algum caminho mau. E fala conosco, Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, leva o nosso pensamento cativo a Ti, Jesus Cristo, para que realmente se estabeleça o Seu trono em nós, e nós, ó Deus, possamos caminhar para crescer, como nós cantamos nesta noite. Pai, tudo dedicamos a Ti e Te convidamos mais uma vez, Senhor, a se fazer presente nesse lugar, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Boa noite, gente. Deus abençoe a tua vida, pode sentar. Então, nós vamos ministrar aqui nessa noite, a gente intitulou, eu e o Fábio conversando, como um esquenta. Não tem nada a ver com aquele programa de televisão, esqueça isso, é só um título que a gente está dando aqui, para que a gente possa falar um pouquinho, se preparar na verdade para o retiro. Mas deixa eu te perguntar, qual que é o tema mesmo do retiro? Pai eu? Ixi, aí é complicado, hein? Nada a ver. Como é que é o tema mesmo? O Pai e eu. Então, quando a gente olha nessa questão de o Pai e eu, quando a gente pensa nesse título, o Pai e eu, não sei quanto a vocês, mas eu fiquei pensando e meditando nisso, me arremessou, me veio várias ideias do que trataria esse retiro. Talvez você pense como eu, vai falar sobre intimidade, sobre caminhar com Deus, sobre fidelidade, sobre comprometimento, sobre relacionamento com o Pai. Sei lá quantas mensagens maravilhosas que vocês vão ouvir, trazendo vocês de volta, nós todos de volta, para aquele lugar especial, favorito de Deus, que somos eu e você. Mas eu falei, Deus, como é difícil pensar nisso e não queimar nenhuma palavra que vai ser dita lá, porque eu estou falando aqui de uma preparação do que vai acontecer lá. Então, eu quero convidar você. Eu estou brigando com ele, dá licença, gente, só está nós dois aqui, tá? Eu quero que você pense nisso, nesse tempo, nesse momento aí, que a gente vai conversar. Mas antes disso, então, lembrado pelo meu amigo Marcelo, ele foi um lápis, uma caneta e um esferográfico aqui na frente, lápis. Eu não apresentei os visitantes, então eu queria conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Faça um sinal para a gente poder. Amém. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Quem mais aqui? Vou pedir para você ficar de pé um pouquinho, porque a gente quer te dar um abraço. Amém? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. A casa é sua. Amém? Mais você? Deus abençoe. Deus seja bem-vindo. Amém? Deus abençoe. Gente, eu quero convidar você então, agora, para a gente meditar na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 11.
Quero saudar também aqueles que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo culto. Que o Senhor fale no seu coração. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Muito bem. Disse Jesus: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Amém? Glória a Deus. Eu não sei, vamos conversar um pouquinho assim, pensando no Pai, né? Eu ainda tenho meu pai vivo, né? Mas se você não o tem, né, considere o seu tempo que você conviveu com ele, pensando no seu relacionamento com o seu pai. Como é que foi, como é que é o seu relacionamento? Que tipo de relacionamento você tem com o seu pai? Como é o seu pai? Você tem um tempo com ele, você conversa com ele, você compartilha a sua mente, as suas questões, né, com ele. Como que é o relacionamento seu com o seu pai? Se você já é papai, é interessante você analisar isso de um outro ângulo, mas como é o seu relacionamento com o seu pai? É interessante que nós vivemos um tempo, essa é uma geração que Deus tem falado muito sobre paternidade. Não é esse o meu tema dessa noite, eu não vou entrar e nem falar sobre paternidade, mas essa geração, Deus tem ensinado, Deus tem desejado trabalhar no coração dos seus filhos esse relacionamento dele com os seus filhos, de paternidade, e entender a liberdade que nós temos em Deus como nosso Pai. Mas também essa geração é marcada por uma desintegração do relacionamento com o pai ou com os pais terrenos. Essa geração é marcada por esse tipo de situação, ou seja, às vezes os filhos estão dentro de casa, mas estão desconectados do relacionamento caseiro entre pais. Às vezes os filhos estão dentro de casa, estão desconectados, desintegrados do relacionamento com o pai, o sacerdote de casa. Então, o que eu quero propor nessa noite é resgatar um pouco dessa visão, sabe, de começar a conhecer melhor o pai. De verdade, ninguém tem um relacionamento íntimo com alguém que não conhece. De verdade, a gente também não tem um relacionamento com Deus se nós não conhecermos a Ele. E, impreterivelmente também, muito importante dizer que para conhecer a Deus, segundo esse texto, eu preciso conhecer a Cristo. Então, eu e você precisamos conhecer a Deus. Então, pensando no tema do retiro, o que o Senhor falou comigo é isso. Como é que vai ser o pai e eu, se alguns não têm essa figura do pai muito estabelecida? Muitos têm dificuldade com o pai. Então, quando a gente fala de dificuldade com o pai terreno e que se reporta ao pai celestial, já entramos no tema da paternidade. Então, eu não quero muito focar nisso, porque eu sei que o Senhor vai revelar isso no retiro. Eu sei que vai ser tremendo isso lá. E lá é um lugar, aqui é um lugar de cura também, mas eu estou dizendo que lá vai ser um tempo muito especial de cura nessa área. Mas uma coisa muito interessante que a gente vai falar aqui é essa intensidade do que eu conheço. Querido, você já pensou na intensidade de como você conhece Deus? Uma coisa está ligada à outra. A intensidade que você conhece Deus está relacionada com a intensidade que você vive Cristo na sua vida. Então a pergunta é: como eu vivo Cristo? Como Cristo está vivendo em mim de verdade, todos os dias? Toda
relação de intimidade que você pensa ter com Cristo, através do Espírito Santo, é para chegar a Deus, ao Pai. Então, como que você tem vivido esse relacionamento, essa intimidade com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? E esse texto aqui eu preciso colocar uma frase aqui em evidência. Eu, olhando, estudando esse texto, eu acabei de crer que nós somos um pouco Filipe. Nós temos um pouco de Filipe dentro de nós. Essa coisa de andar junto meio desconectado, de andar junto e não perceber os movimentos das águas, andar junto e não perceber a ação de Cristo nas nossas vidas, e aí chegar ao ponto de, mostra-nos o Pai. Então nós temos um pouco de Filipe, está meio intrínseco em nós. Se a gente olhar para os nossos gestos em torno do território da fé, nós vamos observar que nós somos Filipe. Como Filipe, nós queremos conhecer o Pai. É interessante que há algo bastante positivo na pergunta de Filipe. Mostra-nos o Pai, no verso 9. Então, ele quer conhecer o Pai. Ele quer conhecer a Deus. Ele quer tornar a religião algo pessoal, intrínseco, profundo, não algo institucional, superficial. É aí que está, gente, que a gente tem que desconstruir algumas coisas na nossa caminhada de fé. A primeira coisa que a gente tem que desconstruir é essa coisa de religião institucionalizada. Essa religião que me faz apegar a parede, a cores, a pessoas. Eu preciso focar em Cristo para olhar para Deus, para aprender a conhecer quem é Deus. Isso muda a nossa perspectiva enquanto estivermos aqui, e isso nos aproxima mais da eternidade. Como Filipe, também nós desejamos conhecer a Deus. Não alcançamos o ponto em que não precisamos mais conhecer a Deus. Não existe esse ponto. O conhecimento de Deus é um excelente desejo, é o melhor dos desejos. Em 1 Coríntios capítulo 10, diz que o sofisma, as fortalezas, lutam contra o conhecimento de Deus. Então, por que é importante a gente frisar isso? Que eu e você temos que conhecer a Deus. Porque existe uma força, o inimigo, que vai lutar, que vai se opor para que eu e você conheçam de fato quem é Deus. Porque quando a gente conhecê-lo, experimentá-lo através de Cristo Jesus, a nossa vida muda totalmente as perspectivas. Então, eu e você, nessa noite, precisamos sair daqui. E isso eu encaro, queridos, como uma grande preparação para esse retiro. Eu sinto no meu coração que vai ser um tempo muito precioso. E quem escolher estar lá vai viver o melhor tempo da sua vida. Vai ser um divisor de águas. Talvez você tenha escutado isso o tempo inteiro, em qualquer retiro. Porque realmente, gente, quando a gente sai para ficar no lugar com o Senhor, a gente tem que esperar o melhor de Deus para nós. E Ele vai estar esperando você lá, Ele já está lá esperando. Mas o que você tem que se preocupar? Qual é o seu posicionamento? Eu quero fazer com que o Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero fazer com que o Senhor seja o centro de tudo na minha vida. Então eu quero desafiar você a pensar dessa forma. A intensidade que eu conheço a Cristo me revela a intensidade do conhecimento do Pai. Para depois eu dizer o Pai e eu. Essa frase é muito maravilhosa, o Pai e eu. Me mostra muita intimidade, me mostra uma coisa íntima, algo assim tremendo da parte. Deus falando comigo, compartilhando coisas. Eu tenho segredos para com Ele, Ele tem segredos para comigo, Pai e eu. Mas quanto isso é realidade da minha vida? Depende de mim, depende de você, depende de nós, de cada um de nós. Então, Felipe, ele se dedicou, ele fez essa pergunta porque ele tinha esse desejo. Como Felipe também, nem sempre priorizamos conhecer o Pai. Então veja bem a história aqui. Felipe caminhava com Jesus e olha só como Jesus conversa com ele, né? No texto, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Agora, você não me conhece? Jesus o interpela. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, queridos, nós podemos correr esse risco de estar caminhando com o
Senhor e não conhecer de fato o Pai. Nós corremos esse risco todos os dias. Nós corremos o risco de não priorizar o conhecimento de Deus, nosso Pai. Nós podemos saber falar várias coisas no evangeliquez e não revelar nenhum conhecimento de Deus, porque o conhecimento do Pai não está naquilo que falamos, está muito nas nossas posições, no nosso comprometimento com Ele, naquilo que representa as nossas escolhas. Então, como Filipe, nem sempre priorizamos conhecer o Pai. Esse desejo de Filipe pareceu um pouco tardio, devido ao fato dele caminhar um tempo com o Senhor e depois perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é isso? O que significa isso? Quer dizer, durante alguns anos ele conviveu com Jesus e agora ele vem perguntar pelo Pai, mostrado por Jesus durante todo aquele tempo de convívio. O que é isso, Filipe? Jesus como que o reprova nessa questão, né? Filipe não gastou o seu tempo ocupando-se de conhecer a Cristo. Então, eu quero conhecer o Pai, então definitivamente eu preciso conhecer a Cristo, caminhar com Cristo, se firmar em Cristo, estar com Ele, não desistir, não fraquejar na minha vontade de conhecer mais e mais a Cristo para conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai, meu alvo é conhecer o Pai. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu experimento o conhecimento do Pai. E isso é algo muito pessoal. Não tem como eu encostar o dedo no ombro do pastor Fábio e dizer: Fábio, todo o seu conhecimento de Cristo que te traz o conhecimento do Pai, passa para mim agora. Quem dera isso fosse possível, seria maravilhoso, né? Eu poder chegar em alguém que conhece muito o Pai, ou que conhece muito a Cristo, e ele pôr as mãos sobre a minha cabeça e dizer: receba, fazer um download, sobre o conhecimento do Pai. Não é possível. Eu e você temos uma caminhada para trilhar. Isso chama-se vida cristã. E essa caminhada diz respeito ao quanto eu caminho com Cristo. E conhecendo a Cristo, eu conheço o Pai. Amados, não acontece de, ao perdermos um amigo, por exemplo, por morte ou mudança, lamentarmos que não empregamos aquele tempo necessário para conhecê-lo mais e usufruir mais. Você já se mudou de lugar e falou: puxa, eu devia ter conhecido mais aquela pessoa. Ou então, infelizmente, às vezes ao perder por morte, fala: puxa, eu devia ter caminhado mais. Não sei se você já viu um vídeo no YouTube chamado Carta do Meu Amigo, Carta de Zeke, Josh e Zeke. Você já viu essa? Procura lá. Ele morre, infelizmente, vai para o inferno, é uma ficção ali, que é passível de acontecer, e ele manda uma carta para o seu amigo, que por acaso chama-se Josh. E ele fala no trecho da carta que Josh não mostrou quem ele era, não se fez conhecer quem ele era. Então, a nossa caminhada cristã diz respeito ao tanto que eu conheço a Cristo, e isso me leva a conhecer a Deus. Com o seu amigo Pedro, temos visto a situação de Deus por meio de Jesus, e na hora da pressão, como Pedro, dizemos que não conhecemos. Talvez você fale assim: jamais eu vou dizer que não conheço a Cristo. Talvez você não diz verbalmente, mas sabe, tem alguns momentos, algumas circunstâncias, algumas situações que enfrentamos que as pessoas que estão nos olhando não veem Cristo em nós, não sabem que ao olhar para nós somos quem já conheceu Jesus, quem conhece Jesus, e que por conseguinte deveria conhecer também Deus. As pessoas estão olhando para nós todo o tempo. Quem somos nós? Seguidores de quem? De homens ou de Cristo? Quem somos nós? As pessoas estão olhando para nós e estão vendo o Pai em nós. E se nós caminhamos com Cristo, nós estamos com Deus. O texto diz algo maravilhoso, Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, o retiro é o Pai e eu. E eu creio que a gente tem ainda, acho que talvez uma semana e pouquinho, para a gente fazer um reboot dessa questão
e pensar sobre isso. Peraí, qual é a intensidade que eu tenho caminhado com Cristo? Quanto eu conheço de Cristo? Quanto Cristo tem produzido algo na minha vida? Algumas diferenças na minha vida? E eu posso dizer claramente que eu conheço a Deus. Quanto isso é verdade? Quanto isso realmente, sabe, não é algo, não é uma historinha. Isso realmente acontece comigo e com você quando nós optamos, quando nós aceitamos a vida de Cristo Jesus em nós. Quando um dia nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, você fez uma escolha, você passou para o reino da luz. E viver nesse reino da luz implica no conhecimento do Rei. Quanto mais você convive com o Rei, mais Deus aparece na sua vida. Então eu preciso tomar a frente disso e dizer: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Amados, nós temos visto Deus agir, mas achamos que o que vemos é coincidência ou fruto dos nossos esforços. Achamos que é por nosso mérito. A vida passa e nós nos distraímos com muitos conhecimentos, perdendo o conhecimento do essencial para outros tipos de conhecimento. Por exemplo, tem muita gente que busca conhecer a si mesmo. E ele se foca tanto em se conhecer para fazer uma gestão de relacionamento e esquece de conhecer Deus, o Pai. Então, nessa tarefa, de verdade, eu tenho que dizer para você uma coisa: a igreja fornece o básico do conhecimento de Deus. Você pode pensar assim: não, eu não falto em culto nenhum, então vai chegar um momento que eu vou conhecer muito de Deus. Engano. Para conhecer a Deus você tem que fazer a sua parte, é você e Ele. É você que tem que correr atrás. Então eu posso dizer isso claramente, que a igreja, nesse aspecto, fornece apenas o básico, uma espécie de introdução ao caminho que cada um deve trilhar, sozinho e em comunidade. Então nós temos que desejar conhecer a Deus ali. Essa é uma decisão pessoal. Eu conheço a Cristo, então eu aceitei a Cristo, eu conheço a Cristo, então agora eu quero conhecer o Pai, desenvolver algo com o Pai. Então, como Filipe, nossa fé parece depender das coisas irem bem conosco. Isso eu estou dizendo para você, que nós somos meio Filipe. A nossa fé depende das coisas estarem tudo bem. Quando Jesus anunciou que viria um tempo em que Ele não estaria mais presente com a sua palavra, sua segurança, Filipe entrou em pânico. É como se o discípulo dissesse: já que o filho partiria, que viesse o pai. Então, o que é isso, Filipe? Jesus reprovou Filipe. A crença de Filipe dependia das coisas todas irem bem o tempo inteiro. E a gente sabe que não é assim. As coisas não estão bem o tempo inteiro. Como muitos de nós, Filipe queria um Deus que pudesse ver, apalpar. Queria uma religião de segurança dada por Deus, não de caminhada com Deus. Aqui, por enquanto, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos enfrentar todo tipo de situação. A questão não é você estar na terra, mas é com quem na terra você está. Se você está com o Senhor, com Deus, você está seguro nele. E esse conhecimento de Deus te dá tanta segurança para enfrentar determinadas situações, que as pessoas vão olhar para você e dizer: como ele consegue? Você sabe, você não sabe explicar como você consegue, mas você sabe que é Deus na sua vida. Amém? Que é Deus agindo na sua vida, por causa da segurança que você tem em Deus. É interessante como Filipe, muitos querem manifestações visíveis do poder de Deus. Querem ver só as manifestações. Mas se o Senhor está naquele cício, naquele vento tranquilo, naquela brisa tranquila, talvez se ele só espera manifestações, ele não vai saber reconhecer esse Pai maravilhoso que está ali no cício, está ali na brisa. Então eu preciso dizer para você que isso tem que ser a nossa prioridade. Então não vá para o retiro, de verdade, não vá, se antes disso você não sentiu o desejo de conhecer a Cristo, o desejo de conhecer esse Pai, para que quando você estiver ouvindo uma ministração lá no retiro, meus irmãos, vocês possam falar: esse é o Deus que eu estou procurando,
Quando você estiver ouvindo uma ministração, você testificar no seu coração: é isso aí, ó. Isso me traz mais conhecimento de Deus na minha vida. Com o Felipe nós queremos muitas manifestações visíveis, e isso às vezes não vai acontecer. Você sabia que Deus fala conosco de 5 formas? Através de pessoas, circunstâncias, situações, situações, através de sonhos, visões e através, falei 2 coisas aqui, mas não tem um dedo a mais, pessoas, circunstâncias, situações, sonhos, visões e a palavra, nunca fora da palavra. Pode falar com você através do sonho, mas vai chegar na palavra. Pode falar com você através de visão, mas vai vir na palavra. Pode falar com você através de pessoas. Então as pessoas vêm e te dão uma palavra, checa na Bíblia, na palavra de Deus. As pessoas, sobre circunstâncias, está havendo uma circunstância e alguém percebe e te diz: olha, era Deus falando. Vamos ver lá se está na palavra, nunca fora da palavra. Então isso aqui é tão sério nesses dias, porque eu recebo muitos telefonemas e pessoas dizem: pastor, fulano deu uma palavra para mim. Primeira coisa que eu falo é: você já olhou na Bíblia? Está batendo? Ou está fora de quadro esse negócio aí? Está lá na palavra de Deus. Gente, então, quanto mais eu conheço a Deus, mais maturidade eu tenho, conheço a Cristo, conheço a Deus, eu ganho maturidade para entender algumas questões espirituais. Mas olha, às vezes Deus não está se manifestando visivelmente, mas alguma coisa está se movendo, porque a Bíblia diz que Deus não dorme, Ele trabalha no turno da noite. Tem até um livro do Romeu maravilhoso sobre esse tema: Deus trabalha no turno da noite. Então, eu e você não precisamos ficar insaciados por um Deus disponível 24 horas como se fosse um caixa eletrônico. Você vai lá, passa o cartão e tira o que você quiser. Não. Você sabe que Deus está com você. Queridos, o conhecimento do Pai te dá essa certeza: Deus está comigo. Talvez você perceba: está tudo tão parado. Muitas pessoas ligam para mim: pastor, alguma coisa vai acontecer, porque está tudo tão parado na minha vida. Glória a Deus. Glorifique a Deus, saiba reconhecer os sinais. Isso tem a ver muito com a questão espiritual, com a questão de conhecimento de Deus. Porque, gente, as pessoas estão nesse tempo querendo só correr atrás só de coisas, de situações, e Deus está ali, ó, ali. Deus olha, eu imagino, eu ouso imaginar Deus olhando para nós e dizer: mas que bobinho, olha lá o que ela está fazendo. Eu estou aqui. Deus está dizendo: estou aqui, você correndo atrás de coisas e situações. Amados, nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo quando as nossas orações parecem não serem atendidas. Ele não deixa de escutá-las. Ele está com as mãos estendidas para nós. Isso revela o conhecimento que nós temos de Deus. Eu oro, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu conheço Deus, Ele é meu Pai. Pai e eu. Conheçamos o Pai então. Então, falei de que a gente precisa, olhando para Cristo, caminhando com Ele, eu vou caminhar com o Pai, olhando para Cristo, eu vou conhecer o Pai. Então vem uma pergunta: como Felipe, nós desejamos conhecer o Pai? Como conhecer então esse Pai? Como conhecer esse Pai? Para conhecer o Pai, nós precisamos conhecer seu Filho Jesus. Eu já falei isso aqui. Então, qual é o seu conhecimento de Cristo? Quando você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador há X tempo atrás, como ampliou esse conhecimento de Cristo? Para conhecer o Pai, você precisa conhecer a Cristo. É uma afirmação que Jesus faz nesse texto. Ele diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Para mim isso aqui é muito grave, maravilhosamente grave. Maravilhosamente eu explico. Porque eu estou conhecido de Cristo, então eu conheço o Pai. Mas é grave porque se eu não conheço a Cristo, eu não posso dizer que conheço o Pai. Então, olha, Jesus está dizendo: eu preciso. Então, como é que eu tenho conhecido a Jesus? Como é que eu sei que eu conheço a Cristo? Como que eu sei? Tá, tudo bem. Eu
falando sozinho, né? Vamos conversar. Como é que eu sei que eu conheço a Cristo? Quais são as evidências do meu conhecimento de Cristo? Como que você sabe? Vamos pegar alguma coisa mais simples. No seu dia a dia, como que você sabe que você conhece a Cristo? Hã? É uma pergunta, pode responder, Marcelo. Como é que você sabe no seu dia a dia, sei lá, por algum exemplo, alguma situação, que você conhece a Cristo? No dia, Marcelo está dizendo o seguinte, que acontece alguma dificuldade no dia dele e ele sabe que ele conhece a Cristo porque ele sente a ajuda de Cristo na vida dele. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa e dá uma freada, como se Jesus estivesse falando com você. Olha, meu filho, peraí, dá um tempo aí, não responda dessa forma, não faça desse jeito, cuidado, não se posicione assim, né? É um conhecimento de Cristo. Então, a gente consegue trazer isso para mais prático do que esse exemplo? Não, é isso mesmo, é assim mesmo, não precisa fantasiar nada, você não vai ouvir lá, olha Marcelo, é Cristo, né? Paulo na estrada de Damasco, né? Não precisa pensar dessa forma, fantasiar tanto, seja simples. O seu conhecimento de Cristo te posiciona, o seu conhecimento de Cristo te aproxima das respostas. O seu conhecimento de Cristo traz uma certeza do que você está fazendo. O seu conhecimento de Cristo abranda algumas situações. E quando não abranda, depois vai ter que abrandar através do perdão, vai ter que resolver. Se não abrandou agora, se não resolveu agora, depois você vai ter que resolver. Em todo lugar, em qualquer família de Cristo, existe essa situação. Então, como é que eu conheço? Como é que eu tenho conhecido a Cristo, a Jesus? Como Filipe. Será que temos feito como Filipe? Queremos seguir os passos de Jesus, mas não sabemos como ele andou, quando andou. Será que nós queremos conhecer como Filipe, ter curiosidade e falar para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, mas eu não caminhei com Jesus ainda? Alguns, como Filipe, até trabalham para Jesus, mas conhecem pouco sobre Jesus. Alguns, como Filipe, fica pedindo para Jesus, mostra o Pai, mas não sabe quem é Jesus. Nós conhecemos Jesus lendo, primeiramente, os Evangelhos. Vamos pensar, quer conhecer Jesus? Tem que ler a Bíblia. Nenhum outro tipo de revelação vai acontecer se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer Jesus. Você precisa gastar um tempo lendo a Bíblia. Gastar não é sentido que é um tempo ruim, né? Fala gastar é ruim, não. Invista tempo lendo a palavra de Deus. Leia, primeira coisa, leia João, Evangelho de João, você vai conhecer muito sobre Jesus ali. Então conheça Jesus, para conhecer o Pai. Né? Deixa eu ser um pouco retrógrado aqui, né? Jorge vai ficar feliz porque já me chama de velho. Mas eu vou dar minha mão para armatório, tá? Seguinte, você já leu os 4 evangelhos? Não responda. Você já leu os 4 evangelhos, pelo menos? Se você não leu, eu quero deixar um desafio para você. Antes de ir para o retiro, leia os evangelhos para você conhecer bem Jesus. E quando alguém se referir ao Pai no retiro, você vai falar, você vai pensar e falar, puxa vida, olha lá, está falando do Pai. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você conhece o Pai. Né? Quando você estiver lendo os Evangelhos para conhecer Jesus, leia os diálogos que Jesus travou com os discípulos e preste atenção como ele travou nos diálogos com os seus adversários. Você começa a reconhecer que existe um dedinho, vamos dizer assim, né, de Deus nas falas de Jesus. Que Jesus diz que a comida preferida dele era fazer a vontade do Pai. E quando a gente conhece a Cristo, a gente começa a querer comer igual a Cristo, fazer a vontade do Pai. E existe uma discrepância nisso hoje em dia, porque
a gente quer muito Deus, a gente quer muito Cristo, mas não faz nada que Cristo e Deus pede. Nosso comportamento destoa daquilo que é a comida que Cristo come, que é fazer a vontade do Pai. Então, como é que eu vou reconhecer qual é a vontade do Pai se eu não obedeço ao Pai, se eu não sei? Está claro isso? Está meio bagunçado? Amém? Nossa, estou com medo de vocês aqui, gente, certo? Vocês estão olhando para mim assim, só está eu aqui? Só, né? Desculpa. Então, para conhecer o Pai, eu preciso, então, olha, primeiro momento aqui, conhecer Jesus. Para conhecer o Pai, a gente precisa crer no que Jesus ensinou sobre o Pai. Não fica dando ideia para Jesus e nem para Deus. Não tem nada de diferente, de extraordinária, maravilhosamente diferente a não ser o que já está escrito, que Jesus ensinou através da palavra na Bíblia. Tudo de maravilhosamente tremendo está na Bíblia. Então tem gente que vai falar alguma coisa, pensa que descobriu a América, né, com concernente à Bíblia. E já está lá, né? Se a gente quer conhecer o Pai, nós precisamos crer no que Jesus ensinou sobre o Pai. Quem mais falou do Pai foi Jesus, o Filho. Por isso que eu e você precisamos conhecer o Filho. Então, cremos no que Jesus ensinou sobre o Pai? Amado, da boca de Jesus saem 160 referências diretas a Deus como Pai, como seu Pai. Então, se eu quero conhecer o Pai, eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que ler coisas a respeito de como Jesus tratava. Por exemplo, nesses textos, alguns exemplos assim, vou fazer um ping-pong. O Pai está nos céus, em Mateus 5,16. O Pai faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos, em Mateus 5,45. O Pai é perfeito, em Mateus 5. O Pai recompensa aqueles que fazem o bem em segredo. O Pai sabe do que precisamos antes de pedirmos. O Pai é o reino, o poder e a glória para sempre. O Pai perdoa as nossas ofensas e espera que façamos o mesmo com os nossos devedores. O Pai que alimenta as aves do céu é o mesmo que alimenta os seres humanos que neles confiam. Entrará no reino dos céus não aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nada acontece sem o consentimento do Pai, nem mesmo os fios das cabeças dos cabelos dos seus filhos caem se não for pela vontade do Pai. Deus esconde as grandes verdades dos sábios e cultos, mas as revela aos pequeninos. O Pai entregou todas as coisas a seu Filho Jesus, razão porque ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Quem faz a vontade do Pai faz parte da família de Jesus, gente, e assim por diante. Eu relacionei umas 50, pelo menos. Então, para mim, está muito claro. Para mim, eu preciso refletir, eu preciso pensar. Eu quero conhecer realmente o Pai. Me interessa conhecer o Pai. Mais do que eu canto, mais do que eu falo, mas viver o conhecimento real do Pai, eu preciso conhecer Jesus. Foi isso que Jesus ensinou sobre o Pai. Filipe amava a Deus, mas conhecia pouco a Deus. Por isso ele tinha uma curiosidade, até, digamos, sadia. Mostra-nos o Pai. Mas era complicado, era uma incoerência andar com Jesus que não conhecia o Pai. Então, queridos, eu quero fazer esse alerta. Se você está andando algum tempo com Jesus e bate no peito e diz que anda com Jesus, você precisa conhecer o Pai. Porque quando alguém lá no retiro, algum amado pastor estiver pregando sobre o Pai e eu, e falar alguma coisa, você vai na hora dar um estalo e dizer, ele está falando do Pai. Ele pode estar falando de Cristo, mas ele está falando do Pai. E esse é o lance aqui. Esse é o lance. Nós podemos amar a Jesus e conhecer pouco de Jesus e conhecer pouquíssimo do Pai. Eu preciso conhecer Jesus. Podemos ser cristãos sem ser crísticos, sem ter nenhuma cristologia na nossa vida. Podemos crer em Deus sem ser teocêntricos, ou seja, ser Deus o centro da nossa vida. Podemos crer no Espírito Santo sem deixar que Ele nos conduza. Podemos estar na igreja sem ser da igreja, cujo
cabeça é Cristo. Luciano, você já fez aquela peça, aquela esquete, onde as 10 pessoas se reúnem e eles começam a fazer gesto de avião? Né? Aí alguém pergunta, onde estou? Onde estou? Aí eu digo, no aeroporto. Ah, mas não é porque nós estamos no aeroporto que nós somos aviões. Aí está todo mundo lá, fazendo que nem galinha, né? E galo, você também. Né? Onde estou? No galinheiro. Ah, mas não é porque eu estou imitando galinha que eu sou uma galinha ou um galo. Aí de repente no final é bem para acabar assim com a gente, né? A pessoa se ajoelha e começa a orar fervorosamente. Onde estou? Na igreja. Não é porque eu estou na igreja que eu sou cristão. Eu conheço o Pai. Ó, boa esquete isso aí. Tá já dando a dica. Então, queridos, nós podemos estar na igreja sem ser da igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Então, isso diz o quê? Para mim e para você. Eu preciso voltar correndo lá no início de tudo. Uma música até, né? O início de tudo. O início de tudo é esse: conhecer o Cristo. Para conhecer o Pai. Para conhecer o Pai, por último aqui, para encerrar, precisamos nos deixar confortar por Jesus. Lindo isso. Quando lemos o texto aqui, vemos que Jesus reprovou a ignorância de Filipe, né, revelado na sua pergunta, mostra-nos o Pai. Assim mesmo Jesus confortou Filipe e os discípulos. Jesus os confortou ao revelar a eles quem Ele era. Ele era Deus, sim. Isso é um conforto saber que Jesus é Deus. É um conforto saber que Deus se tornou gente como nós, em Jesus. E habita conosco, é o Deus Emanuel. Nesse texto é interessante aqui a maneira como ele coloca. Ele diz, olha, você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? É um conforto, né? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Então, queridos, a confiança, ser confortável para nós no sentido de receber um conforto, um alento de Jesus, né? Precisamos nos deixar Jesus confortar, melhor, nos deixar confortar por Jesus, né? Isso é um conforto, saber que Deus se importa conosco. E Ele diz, olha, então tudo aquilo que você estiver aprendendo de Cristo, está o Senhor Deus sendo revelado. Deus está sendo revelado a todo instante. Então, quando Jesus fala, o Pai fala, João 14:10. Lendo Jesus, temos respondido as nossas perguntas essenciais. Lendo Jesus, sabemos quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. Quando ouvimos a Jesus, ouvimos o Pai. Esse é o conforto que a fé em Jesus, o Salvador, nos traz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer com essa palavra, pensando no retiro, tema Pai e eu. Quanto você conhece de Cristo que te faz conhecer o Pai? Porque senão, amados, você vai estar lá e vai estar sendo revelada uma palavra maravilhosa, eu creio, amém? Vai ser tremendo, vai ser poderoso, e você vai estar lá e pensando, quem é esse Pai? Se você está desconectado de Cristo, você vai ficar desconectado da palavra lá. Então essa palavra minha hoje, com muito amor a vocês, é um alerta. Dá tempo. Corra atrás do prejuízo. Leia a palavra prestando atenção, leia os evangelhos prestando atenção nas palavras de Jesus. Perceba como Jesus fala, como Ele se comporta, como Ele é, e você vai ver como é o Pai. Você vai ver Jesus, mas vai ver o Pai. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Ainda tem dízimos, né, pastor Fábio? Então, quem? Lu, né? Tá. Então fique em pé, por favor. Eu quero orar com você e gostaria muito que esse fosse o desejo do teu coração nesta noite, através dessa palavra, que eu sei que é uma palavra bem simples, mas poderosa no coração, no seu coração, naquilo que Deus vai atuar na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero que você reflita sobre a sua intensidade de conhecimento de Cristo e o quanto você conhece a Deus e o quanto você deseja mais e mais conhecer a Deus. Senhor, eu quero colocar os teus filhos na tua presença nesta hora, assim como o Senhor se revelou a mim nesta palavra, Pai, quando é o desejo do meu coração também ver o Senhor
mas mostrou, Pai, as debilidades de repente da minha caminhada com Cristo. Assim eu quero, através do Espírito Santo, que o Senhor revele a cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite, e que o Senhor, mostrando a cada um deles, ó Pai, qual é a intensidade do conhecimento de Cristo, para que então eles saibam, Pai, o que eles têm que fazer, como se mover para conhecer a Cristo e então conhecer o Pai, porque a Tua palavra diz isso. Se a gente conhece Cristo, nós devemos conhecer o Pai. E se o Pai ainda está nublado para nós, é porque Cristo está nublado para nós. Por isso, Senhor, toque em cada coração agora. Deus, que seja o desejo de cada um deles. Pai, que eles lembrem do desafio de ler os 4 evangelhos antes do retiro e se preparem, Pai, para conhecer o Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor se revele a cada um deles, como o Senhor fez a Paulo no caminho de Damasco. Fala com eles, Jesus. Chama a atenção deles, Jesus, para que então o Pai venha a se revelar também. Eu deixo, Pai, cada um aqui na Tua presença, no Teu altar, para todo o Teu cuidado. Eu louvo o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que é maravilhosa e que é sempre atual. Obrigado, porque a Tua palavra é tudo para nós, Senhor. Assim eu te louvo e te bendigo, Senhor, e abençoa a mente e o coração de cada um, Pai, principalmente aqueles que já estão se preparando para o retiro, Senhor. Guarda a vida deles,